E aí, tudo bem? Estou aqui para mais uma leitura neste canal. Se você está chegando aqui agora, muito prazer, meu nome é Ellen Gomes. E sempre que me dá na teia, é teia ou na telha? Sempre que me dá vontade, eu gravo uma leitura de tarô intuitiva. Quando eu falo de tarô intuitivo, é uma mensagem que vai para todos os signos. Pode ou não ressoar. Se ressoar bem, se não ressoar, amém, tudo bem. Não force mensagens que não é para você. Isso é muito importante, tá? De você não ficar querendo, sei lá, que uma leitura de tarô fale sobre toda a sua vida. Procura uma ajudinha médica, né? Profissional, terapêutica aí. Porque, cara, eu amo o tarô, mas eu também tenho muito compromisso com a verdade, no sentido de que a gente não pode terceirizar algumas coisas. Outras aí você tem que correr atrás, né? Às vezes seu probleminha é uma falta de vitamina, né? É uma falta de atividade física, é uma falta de simancol, entendeu? Seu probleminha às vezes não é o tarô, é coisa do externo que vai te ajudar, né? Mudar os hábitos e por aí vai. Esse sol maravilhoso. Gostaram? Gostaram? E para quem está aqui, que me acompanha no meu Instagram, eu vou desativar em breve. E eu quero deixar o Instagram um pouco mais de lado, né? As pessoas que precisam me achar, conseguem me achar. Quem tem ao menos a vontade de ler a descrição, né? Porque eu sempre deixo uma mensagem na descrição que é padrão. Quem deseja marcar uma leitura particular comigo, tem contato, tá bom? Só que esse período de retrogradação eu acho péssimo para colocar, sabe, minha cara tapa, porque eu começo a falar muitas coisas, né? Eu, como uma boa autista nível 1, eu começo a falar algumas coisas e eu não tenho paciência para outras, né? Enfim, é bicha, cachorro, é papagaio, tudo na sinfonia aqui para a gente iniciar essa leitura. Eu com vários tarôs, mas sempre para mim esse aqui é o Coringa. Esse aqui é o tarô dos tarôs. Vocês não estão entendendo. É o melhor tarô, que é o tarô mitológico. É, pelo menos para mim, tá? Agora vamos lá. Antes de iniciar a leitura, eu quero contar um babado para vocês. Eu acho que isso é importante. Eu não sou o tipo de pessoa que deseja viralizar. Não quero falar com todo mundo. Sim, eu sou seletiva, sim. Mas eu falo para vocês terem muito cuidado com essas pessoas que se vendem como espiritualistas. Eu tenho bem ranço dessa galera que se diz, né, das terapias e tudo mais, mas que na verdade são verdadeiros e verdadeiras filhos da puta. Um dos trabalhos que eu faço é de marketing, que inclusive tem me cansado muito. Não é uma coisa que eu sinto mais prazer em fazer. Mais recentemente, não vou citar o nome da beldade, mas a pessoa, a gente trocou uma ideia, enfim. E aí, né, ela falou: Ah, então você é a pessoa perfeita para trabalhar comigo, papapá. Nossa, falou um monte de coisa. Dito isto, em período de retrogradação, não é favorável para assinar contratos, viu? Eu tô bem ciente dessas coisas. Então, quando começa a dar rolo, eu já fico imaginando, né? Não, 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 não. E assim, por que que eu falo desse lance das terapias? Porque geralmente essas pessoas, não estou dizendo todos, mas uma boa parte, nos bastidores, eles são filhos de uma puta, de uma quenga veia. Não desrespeitando as putas, tá? Mas eu falo no sentido de que
são pessoas que elas querem vender algo para você, mas no final das contas, não é aquilo ali realmente que elas vivem. Primeiro, eu acredito que a gente tem que se curar. A gente tem que tratar os nossos traumas. Ah, calma, um parêntese. Se você não tá com paciência para ouvir a fofoca, vai mais para frente que vai estar a leitura. Mas se você quer ouvir, então fica aqui, tá bom? Só para contextualizar aqui, que a pessoa, ela vende curso de prosperidade, tá? Constelação familiar, ensina as pessoas para prosperarem e ela queria que eu trabalhasse para ela e, tipo, eu fiquei tão empolgada com a energia ali da pessoa que eu falei, cara, eu topo trabalhar por um valor muito abaixo do mercado, né? Muito abaixo. Ela queria que eu fizesse uma caralhada de coisa, me pagando muito pouco, mas que eu teria parte nas vendas, né? Uma comissão, e aquilo ali, de certa forma, eu falei, olha, pela experiência pode me interessar, por mais que eu soubesse que eu estava abaixando muito o meu preço pela profissional que eu sou. Eu sou uma profissional bem responsável quando eu me proponho a fazer algo. E aí, a bonita, ela foi enrolando, primeiro ela enrolou com a reunião, depois ela falou, ai, você me desculpa que às vezes eu sou muito esquecida, tananana. Depois veio com a desculpa do TDAH. E no dia que eu fui fazer a reunião para começar, eu precisava de informações, né, para começar. A bonita começou a fazer umas perguntas para mim que eu falei com ela. Para eu começar a executar isso, eu preciso dessas e dessas informações que você não me passou. Que só com base nisso aqui eu não posso fazer algo. Porque, tipo assim, eu vou tirar a informação de onde? Do seu. Deu vontade de falar assim com ela, mas eu fui super educada. E aí ela começou a tirar a onda com a minha cara. E eu percebi que a energia dela não estava a mesma. Ela estava fazendo caras e bocas, sabe? Quando a pessoa está conversando com você e está te desdenhando do que você faz e tudo mais. E eu já bem consciente do período que a gente está vivendo, eu falei, cara, não vou ficar perdendo tempo com essa mulher. Aí ela queria me pagar um valor muito abaixo do mercado para uma demanda completamente alta. E aí, quando eu vi que ela estava tirando onda, que ela começou a falar, ah, porque eu queria que você chegasse aqui com um cronograma, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, então, eu preciso das informações, eu preciso de tudo muito bem estruturado para começar, para dar início. E ela achou que eu tinha que ir lá bolar uma mega estratégia e tudo e fazer por um valor de merda, que eu gasto sentada assim, comprando coisa na internet, brincando. Não querendo me esnobar, mas enfim, foda-se. E aí eu falei com ela, então, eu acredito que vai ser muito válido você procurar uma estrategista, porque isso aqui que você está querendo é algo que engloba todas as áreas. A gente conversou e tudo mais, na minha cabeça ficou muito claro que tem que fazer, mas deu vontade de falar com ela assim, na sua cabeça não está claro qual que é a minha função, né? E eu falei, cara, isso para mim foi um grande livramento. E o que que acontece? Por que que eu tô querendo trazer esse assunto aqui? Porque a pessoa que vende curso de prosperidade quer que você vá lá e faça uma. Quer que você faça, por exemplo, um trabalho que é muito abaixo do seu. E no YouTube, no Instagram, a pessoa tá falando que você tem que prosperar isso e aquilo outro. Cara, isso é muito estranho. Peraí que eu já volto. Voltando aqui. Isso me deixou, assim, até um pouco curiosa, porque exatamente na minha primeira reunião com a pessoa, com a dita cuja, eu recebi o meu tarô do Osho. E eu sempre tive uma resistência muito grande com o tarô do Osho, desde que eu aprendi o tarô, porque, na verdade, o tarô do Osho não é um tarô. Ele é um oráculo, ele é bem diferente, né, do tarô realmente. Mas ele é muito poderoso. Então eu resolvi me abrir para receber, né, o tarô do Osho. E ele chegou exatamente no dia que eu fiz a primeira reunião com a mulher. Que aparentemente foi muito boa a reunião.
Eu jamais iria falar que ela é uma louca de pedra, né? Porque depois, tipo assim, você vê os comportamentos da pessoa, a pessoa encara um personagem, sabe? A pessoa tá querendo que você prospere, mas tá querendo pagar funcionário, prestador de serviço, mixaria. Mas voltando aqui, a questão do tarô. Aí eu, antes de entrar na reunião, fiz uma tiragem com as cartinhas, mesmo não entendendo muito bem ali do tarô, e saiu umas cartas. E uma das cartas era política. Político, política, enfim. Não vou nem colocar aqui, não, mas se você quiser procurar, você vai ver que é uma carta que ela tem uma pessoa usando uma máscara, mas atrás, por trás da máscara é uma cobra. Ou seja, energia de manipulação, uma pessoa que está sendo falsa, que ela usa ali de uma estratégia para tentar conseguir aquilo ali o que quer, o que deseja, né? E aí saiu essa carta, eu fiquei meio sem entender, fiz a reunião, tudo certo, depois eu vou e tiro de novo. Sai novamente a carta. A carta sai novamente. E eu fiquei sem entender. E tinha uma outra carta, que era a carta da avareza. Uma pessoa avarenta. E a carta saiu mais de uma vez. E eu fiquei assim, caramba, gente. Mas como é que pode, né? E assim, no dia seguinte não, passado alguns dias que eu fiz a reunião com a pessoa, a energia dela tava um cu. Ela tava até com um incenso aceso, assim, porque eu acho que ela tava tão carregada. E eu falei, cara, isso não tá normal, né? E ela começou a fazer umas perguntas e tudo mais, e uma, sabe? E aí cheguei a assistir alguns conteúdos dela e eu vi o tamanho da incoerência. O tamanho da incoerência. E aí a pessoa quer falar que é ressonante, harmônico, não sei. Gente, eu vou falar um negócio que mais tem de gente que faz cursos e programações do tio Hélio Couto, que são filhas da puta, não tá pra contar no gibi. Então, assim, você pega um conhecimento ali que é verdadeiro, que é um conhecimento muito bom, mas aí você vai ver a pessoa, ela deturpa o conhecimento. Existe uma coisa que é o seguinte: quando você quer ser coerente com o universo, você tem que entender que a balança ela precisa ser justa. Ela tem que ser justa para você, ela tem que ser justa para o outro. Agora, quando você quer manipular os outros para tirar vantagem, não dá certo. Beleza, aconteceu a outra reunião, foi uma bosta. A gente conversou ali e eu senti que a energia dela estava zicada. Eu agradeci por isso, mas eu também lembrei de outras coisas. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu não sei se eu deletei o vídeo, mas eu falei sobre a queda dos falsos gurus. E ficou muito claro. Não daria para trabalhar com uma pessoa na qual eu iria ver que ela, tipo assim, ela quer que as pessoas pensem que ela é a fodona, que ela é super próspera, que ela é isso e aquilo, quando na verdade ela é uma picareta que tá vendendo curso aí, tentando tirar vantagem dos outros. Entende? Então, por que que eu quis entrar com isso aqui para vocês? Para vocês entenderem que nem tudo que se apresenta na sua energia realmente é algo que é bom, realmente é algo que é coerente. Às vezes a pessoa ela vai olhar para você, ela não vai dar nada, ela acha que você não é um bom profissional, porque cada profissional tem um jeito de trabalhar. Inclusive eu tenho minha forma de trabalhar. Só que cada vez que passa, eu mais vejo que eu tenho que colocar energia nas minhas coisas. Então eu quero me comprometer em estar gravando mais vídeos aqui para o YouTube, mas eu também quero ter uma interação com vocês, de saber que você assistiu, você gostou, você achou que vale a pena se inscrever no meu canal, vale a pena comentar, enfim. É uma forma de falar, vamos trocar aqui, porque eu tenho muita coisa que eu posso passar para vocês, mas tem que ser justo. Vocês me dão aí um likezinho, compartilham, enfim. E é isso. Eu sei que esse período de retrogradação a energia fica bem complicada, fica bem tensa. A gente tem que saber medir as palavras e eu queria falar sobre esse assunto, de vocês não caírem na lábia de todo mundo, porque eu falo como uma pessoa que conhece um pouco aí dos bastidores do digital, de pessoas que realmente não são. É porque vocês, talvez a pessoa ela acha que nossa, a pessoa é foda, a pessoa é intocável. Inclusive, por exemplo, como ser humano, indivíduo aqui na Terra, eu passo por tudo.
eu passo por tudo. E eu também tenho uma trajetória na qual eu estudei muita coisa de curso de autoconhecimento. E assim, é uma montanha, você não vai ficar sempre aqui. Às vezes você vai ter que descer, às vezes você sobe. Não é uma linha reta, é um negócio que está em constante movimento. Então, quando vocês se deparam com essas pessoas que ficam falando sobre prosperidade, os gurus da espiritualidade, das prosperidades, das constelações, não sei o que lá das coisas, cuidado. O que mais tem é furada. Dito isto, falei bastante. Agora eu vou dar início à leitura. E se você teve alguma experiência com esses gurus e tudo mais, me conta nos comentários, tá? Porque o que mais existe é gente doida. Em algum momento também eu vou falar sobre a minha experiência aí com autismo, que eu fui diagnosticada depois dos 33 anos. Estou com 33, eu fiz, enfim, eu corri atrás, eu já tinha falado comigo que eu era autista já, só que eu corri atrás do diagnóstico do laudo depois de velha. Isso me fez entender muita coisa em relação à minha personalidade, minha forma de trabalhar, de conviver com as pessoas, mas eu quero poder falar um pouco mais, tá? Sobre isso. Inclusive, esse lance de ter um hiperfoco naquilo que você gosta. Eu, por exemplo, aplico muito a minha energia naquilo que eu gosto. Então, o tarô foi algo que veio para mim e eu apliquei a minha energia no tarô de uma forma muito intensa. Por isso que eu gosto muito, né, do que eu faço e, inclusive, eu não faço só pela questão. Na verdade, eu não faço pela questão financeira, né? Eu não faço tantas leituras de tarô e às vezes eu até é, escolho evitar fazer algumas leituras. Eu não faço leitura para todo mundo, tá bom? Mas qualquer coisa está o meu contato. Se você quiser me mande mensagem, me conte seu caso. E aí eu posso avaliar se eu posso ou não te ajudar. Primeiro, né, faça a sua parte. Aí o resto a espiritualidade se encarrega. Estou cortando aqui as cartinhas. Nossa, eu cortei a carta e a primeira. Eu cortei aqui e pulou a Imperatriz. É interessante porque quando a gente. Minha lente está suja, peraí. Minha lente está suja. É interessante porque quando a gente fala aqui da Imperatriz, e ela vem no momento que é tipo assim, eu não tô nem esperando que ela venha, ela só vem. Ela fala sobre essa fluidez na comunicação. E é um ponto importante porque no período da retrogradação, pode tudo fluir, menos a comunicação, tá? A comunicação fica tensa, fica embaçada, que nem tava sujo, que eu falei tá sujo. É quando você tá falando um negócio, a pessoa ela não consegue ouvir direito, ela não entende direito o que você tá falando. Parece que a pessoa tá com, sabe? Fica travado o negócio, mas enfim. Eu tirei as cartas, saiu já a Imperatriz para dar um hello pra gente, já dando um sinal de que as coisas elas podem se tornar muito abundantes se a gente usar sabedoria. Não engulam um sapo, não fiquem aceitando tudo porque vocês são pessoas que são abundantes de fato. Ó, tirei aqui e agora mais uma vez eu peguei aqui as minhas bíblias, vou mostrar para vocês aqui, ó. O celular tá apoiado. E eu tenho vários outros tripés, mas esse aqui eu acho mais prático. Ai, ai, gente, menos é mais, né? Bora lá? O que o tarot tem para estas pessoas lindas, maravilhosas que estão se conectando comigo? Eu sei que não é todo mundo que vai com a minha energia, mas quem vai, beijo que é sucesso. Olha que lindo, eu adorei isso aqui, hein? Adorei, porque eu já vou começar contando. A energia do sete de espadas é uma energia mental. Quando a gente fala dessa energia, a gente está falando aqui de gente que sai de situações de forma estratégica, de fininho. Eu não dei o exemplo lá da situação que me aconteceu? A mulher começou a pagar de doida, eu já fui, ó, saindo de fininho. Falei com ela, olha, você vai ter que procurar uma pessoa que, né, possa te ajudar, um estrategista, enfim. Eu já fui tirando o meu da reta.
Quando a gente fala aqui dessa energia, é quando você tá vendo que a situação tá muito, tipo aquele pão mofado, todo embolorado, você resolve falar assim, não, isso aqui não dá nem para comer, vou descartar, sabe? Aqui você descarta determinadas situações, você sai de perto. Eu acho que o exemplo do pão não foi tão bom, mas de você não, de certa forma, não se contaminar com determinadas energias que às vezes são até mentais, é conversa demais, é muita coisa na sua cabeça que você não tem por que você ficar no meio de determinadas situações, não tem porquê. Então, assim, vaza, tá? Vaza de lugares, de situações, não tá te fazendo bem, sua cabeça tá pesando, vai, sai. Para de ser a trouxona, o trouxão, que vai ficar no meio de coisa que não é pra você. E é interessante dizer, porque mais uma energia mental, ó, o, o sete de espadas não tá focando, gente, mas agora vai focar. E o rei de espadas? O que que o rei de espadas fala aqui? Para você manter o foco naquilo que interessa. É de você ser justo, é de você focar no que interessa. Foca nos seus negócios, foca nos seus estudos, foca naquilo que é prioridade para você. Então aqui é uma energia de corte. É corte rápido para Montina. Muito interessante. E ouça a sua intuição, tá? Porque a sua intuição aqui, ela é uma bússola. Quando a sua intuição falar assim, já deu, né? Bora sair daqui, bora, né? Não dá mais. Essa energia da sacerdotisa, ela vem confirmando. Ouça a tua intuição. Não aceite qualquer coisa na sua vida. Não, não queira estar no meio de todo mundo. Porque o sete de espadas tem esse contexto de quem simplesmente sai das situações, do meio da muvuca, sabe? E aqui a energia da sacerdotisa, ela fala justamente sobre isso, porque você se afasta, você foca nas suas coisas, e aí talvez aquilo que estava atrapalhando você sintonizar, né? Você sintonizar com os campos mais sutis comece a ficar mais claro, porque você começa a ouvir a sua intuição. Opa, ouvi minha intuição que eu preciso ser mais estratégico, que isso aqui não é para mim, né? Tanto é que depois eu até, voltando ao assunto lá do que me aconteceu, depois eu falei assim, cara, era muito pouco, né? Eu meio que eu tava tipo assim, acreditando em algo, mas ao mesmo tempo o radar tava, né, apitando. Então, assim, ouça a sua intuição, não fica forçando situações para você não precisa caber em qualquer lugar. E quando você faz isso, de tipo assim, eu não quero caber em qualquer lugar, eu não quero caber em qualquer situação, você mostra que você se ama de verdade. Porque se você não se ama, você não tem esse alto amor, você aceita qualquer bosta na sua vida, né? No bom português mineirês, é isso. Você fica aí se matando para poder caber em caixinha de sapato. Assim você pode caber no mundo quando você se ama. Quando você se ama, as coisas expandem. Você não fica refém de coisa pequena. Então aqui é um início de respeito. É você, o alto amor é uma forma de você se respeitar. E aí, minha filha, vem mais uma vez a energia de espadas aqui. O as de espadas é você cortando. Existe aí situações na vida de algumas pessoas que precisam parar. Aqui, a energia do as de espadas, se eu não me engano, saiu na última leitura, né? Não tô lembrando direito,
Mas se saiu, eu só falo o seguinte, eu não sei se foi na leitura retrasada. Aqui é o seguinte, as vitórias na sua vida, elas dependem da sua postura. Aqui é um momento no qual você tem consciência que não é tudo que você precisa aceitar. Precisa cortar comportamentos e muita questão aqui é mental, daquilo que você aceita ficar na sua mente. Então aqui, além de falar sobre o foco, é você cortando e mantendo, ó, uma postura firme para realmente alcançar aquilo ali que a espiritualidade deseja para você. E aí, se você fica nessa onda de achar que está se sacrificando à toa, aqui pede para você sair disso aqui. Aqui, ó, sai nesse sofrimento. Você está num sofrimento aqui por quê? Sendo que tudo que você vai fazer e está fazendo vale a pena para justamente alcançar a sua vitória. E mais uma vez vem a estrela. Vale a pena, entendeu? Vale a pena você se priorizar. Prioriza a sua saúde, sua cabecinha, o seu amor próprio, porque isso te traz muita energia de cura. A gente não se cura no meio da multidão. Eu já falei isso várias vezes. A gente não se cura no meio do monte de gente doida. Já basta você com suas doiduras, entendeu? Aqui, quando você pensa que você está fazendo tudo, e aí você fala, nossa, mas eu não estou vendo resultado nas coisas que eu faço. Aqui pede para você continuar. Aqui pede para você continuar justamente para você realmente entender que isso que você está fazendo é muito necessário. Esse movimento consciente de falar eu posso, eu não quero, eu me valorizo a ponto de não ficar precisando de dizer sim para tudo. E isso te dá muita abundância, entendeu? Isso te dá muita abundância, porque o que que a gente está falando aqui com o Rei de Ouros? O Rei de Ouros, ele fala que tudo aquilo que você colocar a sua mãozinha prospera, a sua mão, ela vai gerar muita riqueza. Você vai gerar muita riqueza por suas mãos. Porque aqui a gente está falando do Rei Midas, onde toca vira ouro. Então, coloca essa energia para abençoar a sua vida. Então, no meio de toda essa leitura, a única coisa que eu vi aqui foi isso. E essa aqui é uma energia espiritual. No meio de muitas energias mentais, veio essa energia espiritual, que às vezes é até uma energia externa para falar assim, nossa, mas você está fazendo isso para quê? Para que você está fazendo isso? Né? Para quê? Mas tudo vale a pena porque vai te fazer aí gerar bons frutos, tá bom? E vamos ver o que está falando no fundo do deck. Fundo do deck tá uma carta completamente propícia para tudo o que a gente está falando, que é o 4 de espadas. O 4 de espadas aqui vem muito de encontro com essas energias do rei, a energia do 7 de espadas, o as de espadas, porque aqui fala de um momento que você pausa para ficar com você mesmo, com você mesma, para você meditar sobre aquilo que realmente é importante, que vale a pena. Então, assim, é um momento de retiro, de tipo, vou ficar comigo mesma, comigo mesmo, mais reflexivo, vou pensar aqui, porque também eu sinto e penso, e quando eu sinto e penso, eu consigo manifestar a minha realidade de forma mais consciente. E é isso, gente. Essa foi a leiturinha de todos vocês. Um beijo no coração e até a próxima leitura. Tchau!